Bom dia! Ou boa tarde, né? O que acho das minhas borboletinhas? A Paty já chegou! Olá! A Vanessa... Não sai, gente! Não sai, borboletinha! Chama o pessoal! Cadê o pessoal? Cadê o pessoal, gente? Chamem lá! Vou chamar aqui todo o pessoal. Some people want it all, but I want nothing at all. And you, baby, you, baby. Some people want their rings, but I want everything. Apreciem eu cantando enquanto vou chamando os pessoal. Deixa eu chamar aqui a Paty. Olá! Mestre da mente, tudo bem? Oi, pessoal! Pra quem chegou agora, cadê o resto? Chamem aí! Coloquem hoje vai ser sobre... Hoje vai ser sobre o caminho para as grandes respostas. Então, afixem aí. Eu vou fixar. Alguém está vendo a nossa live? Vou colocar aqui para fixar. Alguém fixa, né? É o caminho. Olha aqui! Tem gente nova aqui no Mentoria Mestre da Mente, aqui esfiando. Olha aí! Grandes respostas. Consegue? Deixa os convidados escreverem, Paty. Deixa eles escreverem. Eles que escrevam. Saberem. Mas eu já falei, eles vão escrever, eles escrevem. Aqui, ó. Trabalhem, produção, trabalhem pessoas, brincadeirinha. Tá, eu vou fixar, pronto. Calei, pronto. Caminho. Produção, trabalhar. Cadê a música? Então, tá cheio de energia, Paty? Sim, cheio de energia. Só não me peça para cantar, por favor. Tá, tudo bem. Eu deixo essa parte com você, tá bom? Tá bem, um dia canta comigo. Ok. Sim, um dia a gente Vamos começar com um papo sério, minha gente. Brincadeirinha. Chamei o pessoal. Tá. Vou mandar aviãozinho. Já enviei pra todo mundo. Já enviei todo mundo da minha lista aqui, tá? Aqui dos mestres da mente. Hoje vai ser sobre o caminho para grandes respostas. Vai estar as respostas para todas as vossas perguntas. Ou vossas perguntas para vossas respostas. Então, fiquem atentos. Será que o pessoal tem muitas perguntas? Se preparem. Não sei. Grandes perguntas.
Quantas pessoas ainda não chegam, vou deixar só tocar mais um minutinho, 2 minutinhos. Acho que eu vou arrumar um filtro de microfone para você cantar. Olha aqui. Tá, vou fazer isso. Solta a Ok, voz, gente. mestre da mente. As pessoas pensam que a gente tá brincando, gente. A gente não tá brincando, a gente tá aqui tendo um sentimento assim mais levezinho. Mais leve, isso aí. Olha, quem gosta dessa música é mais uma oportunidade para ficar, porque a música é boa. Mas nós vamos falar sobre, como eu já falei, sobre o caminho para grandes respostas. Querem que eu já comece agora? Já começo? Acho que podemos começar, né? Sim, o resto depois aparece pelo IGTV. Então vamos falar sobre a frase, que na verdade é o essencial desse capítulo, né? Que é a frase inicial. Cada capítulo tem essa frase inicial, e eu vou ler ele agora. As pessoas não escolhem os seus futuros, elas escolhem seus hábitos. E seus hábitos determinam o seu futuro, seus futuros. Então, as pessoas não escolhem seu futuro. Vocês concordam com isso? Elas escolhem seus hábitos. E seus hábitos determinam o seu futuro. Concorda com isso, Paty? Eu concordo. Eu concordo porque, assim, às vezes a gente falar de um futuro que eu desejo, mas o que eu estou criando hoje é baseado nos meus hábitos. Então, é o que você está colocando em ação, os hábitos que você está criando e você está construindo dia após dia o seu futuro. Eu acho muito propícia essa frase, ela é muito verdadeira, faz muito sentido. Então, o foco tem que ser nos seus hábitos. Confesso que quando eu li, eu disse assim, não concordo com essa frase. Eu decido o que eu quero. Eu decido o que eu quero no futuro. Quem é essa pessoa para dizer que... Brincadeira. As pessoas não escolhem o seu futuro. Mas eu sempre pensei assim, nossa, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso, eu consigo. Mas é claro que a gente consegue. Mas se a gente não faz as coisas, não tem um hábito para realizar aquilo, nunca vai acontecer. A gente pensa assim, daqui a 20 anos vou realizar isso, aquilo e não sei o que mais. Mas se não tem hábitos para realizar isso, nunca vai acontecer. Exatamente. Se a gente começar Oi, hoje, gente, para quem está chegando agora. boa tarde. Boa Se tarde. você olhar o futuro, né? A sua vida de hoje, que é o seu futuro de ontem. Às vezes a gente não almejou estar nesse local hoje. Então o caminho ele vai tomando vários rumos diferentes, porque de acordo com os hábitos que você vai criando ao longo da sua vida, vai determinando como que vai ser o seu futuro. Então, se eu começar a olhar lá para trás, tudo que eu pensava, tudo que eu imaginava que ia ser o meu futuro, muitas coisas coincidem, mas muitas coisas estavam totalmente fora do que eu tinha imaginado. Não era nem um pouquinho do que é hoje, mas porque eu fui construindo e aí a gente vai tomando rumos diferentes, vamos de repente mudando alguma situação e vamos criando novos hábitos, aperfeiçoando, melhorando. Isso é a vida real. Na verdade, como é que eu poderia descobrir que eu estaria em Portugal agora, não é? Quer Exatamente. dizer, algumas vezes o futuro aguarda melhores coisas do que a gente planeja. Por isso, a gente deveria era planejar e ter o hábito para ter um bom futuro, certo? E não se preocupar exatamente o que vai acontecer no futuro. Temos que preocupar nos hábitos, mudá-los, fazer o que a gente acha que é melhor e não ter maus hábitos. E se tem que fazer essa pergunta, que é muito importante. Se esse hábito vai levar a ter um futuro melhor, então faz. Mas se não, por que a gente tá fazendo esse hábito, sabe? Eu acho que é o É meio principal isso. desenvolver bons hábitos. Eu acho que isso é primordial. E o resto tudo acontece, né? Mexe, pessoal, cadê o resto? Acorda, manda aviãozinho. Tá. A pergunta foco ajuda você a identificar a única coisa em qualquer situação. Vá criar o que você quer na maior área da sua vida. E depois
resumir o que você tem para fazer para chegar lá. Mas agora a gente vai fazer sobre uma parte agora que eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é melhor? Ter um objetivo pequeno e específico, um objetivo pequeno e amplo, grande e específico ou grande e amplo? Qual que é? O que vocês achariam melhor para ter um bom futuro? Ter um bom futuro. Vou deixar o pessoal responder aqui. Eu não vou responder, porque eu já sei. Vai, gente, coloca aqui no comentário o que vocês escolhem. Quais dessas opções? Ter um objetivo. Ter uma pergunta. Os três. Qual os três? Ai, ai. Ai, ai, Tá bem, cada um tem sua opinião, vai. Pensem aí um pouquinho. Qual é o melhor? Fala. Não, é só um objetivo. Só que como que ele tem que ser? Dessas 4 maneiras. Entre as 4. Um de cada. Um de cada um. Um de cada. Não. Qual que seria a melhor pergunta que poderia responder todas as nossas respostas? Pequeno e específico, pequeno e amplo, grande e amplo ou grande e específico? A melhor resposta é a pergunta foco. Isso é para ter, sim, pergunta foco, sim, futuramente. Mas eu tô falando que tem os objetivos, que a gente tem o objetivo pequeno, específico, a gente acredita algumas vezes. Eu entendi 3. A gente tem alguns objetivos pequenos e específicos, mas a gente não pensa, tipo, em médio prazo. A gente pensa assim, ok, pequeno e específico. Eu quero realmente isso e uma coisa específica. Não é além do que a gente quer, não é muito além. E por isso eu acho que a gente diminui a nós mesmos só pensando de maneira pequena e específica. Pequena e ampla. Ok, não é tão específico, também não é assim tão bom. E a gente fica meio perdido e vai realizar uma pequena coisa. Mas eu acho... E depois tem um grande específico, que é o melhor de todos, porque amplamente, e a gente estava pensando mais amplo. Quer dizer, não, tudo numa meia coisa, grande específico e grande amplo. Mas o grande específico, a gente está sendo uma coisa mais específica, mas ao ser específica, para isso ser mais amplo. Não sei se eu estou querendo, não tá, o que eu quero dizer. Assim, a gente pode dar um exemplo. Aqui no livro ele fala mesmo com relação às vendas. Então, escolhe um único foco, um objetivo que você precisa ter nesse momento. Uma única coisa. Você é comerciante, tem uma empresa, uma loja e você quer aumentar suas vendas. Tá. Aumentar as vendas, se eu dizer aumentar as vendas, ele é amplo. Ele é muito amplo. Ele não é específico. Para dobrar as minhas vendas. Ele continua sendo amplo, mas ele é um pouquinho mais específico. Aí, ou você pode dizer, o que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas em 5% este ano? Então, ele continua, agora ele está mais específico. Então, para você ser mais específico do que isso, o que eu posso fazer para dobrar as minhas vendas em 6 meses? Então, significa que aqui, ele saiu de pequeno e amplo, tá? Eu só quero aumentar minhas vendas, porque aumentar as vendas, eu posso aumentar em 1%. Então, é um objetivo pequeno. Eu posso aumentar em 1%, em 100%, é pequeno. Pequeno e amplo. Aí, grande e específico, eu quero eu quero dobrar as minhas vendas. Pequeno e específico, aumentar minhas vendas em 1 ano. Ou eu posso dobrar em 6 meses. Ou seja, eu sei exatamente em quanto que eu quero aumentar minhas vendas e num período mais curto, eu determinei um período. Então, o que a Helena estava querendo dizer é isso, que quando você tem um único objetivo, uma questão para que você quer solucionar, ele tem que ser grande e amplo, E específico. Né? Grande, mais específico. Não, esse grande e específico. Porque eu tava querendo dizer, não sei se talvez o iniciozinho é meio complicado explicar o que eu queria dizer. Mas por que eu quero dizer que é grande e específico é meio amplo, é amplo também?
eu sei que não é muito bem o que o livro explica, mas assim, quando a gente é grande e amplo, a gente não tá sendo, por exemplo, vou dar um exemplo que ela falou, quando é amplo. O que eu posso fazer para dobrar as vendas? Ok, isso é uma coisa ampla, certo? A gente não tem o objetivo de assim, daqui a não sei o que mais. Ok, eu tenho esse objetivo. Quando eu vou fazer isso? Não tá predefinido. É uma coisa ampla. Ah, eu quero isso. Tá bem. Isso é uma coisa grande que eu quero, mas eu não defini exatamente para quando eu quero. Isso é uma coisa ampla. E grande e específico. É dizer assim, daqui a 6 meses eu quero duplicar as vendas. Isso é grande e específico. E isso quando eu disse que grande e específico vai tipo ampliar, porque vai ampliar teu nível de conhecimento, vai fazer com que você querer fazer outras coisas e queira aumentar, entendeu? Porque algumas vezes a gente diz assim, eu quero isso, mas a gente não diz uma data, ou a gente não faz com que isso obtenha. Mas se a gente for grande e específico, vamos dizer assim, ok, agora a essa altura eu vou fazer isso. E isso, e assim vamos planificando e os resultados vêm mais cedo. Porque a gente planeia só para um futuro muito longe, sempre para o amanhã. E o amanhã nunca chega. Não é? Exatamente. Não Até sei se agora estou sendo clara melhor, se estou entendendo o que queremos dizer. Vamos explicar melhor, claro. Mas isso é mais ou menos a introduçãozinha do capítulo. a Nathalie colocou aqui Smart, né? É uma ferramenta que trata exatamente disso, de você mensurar um objetivo, então ele tem que ser específico, você tem que conseguir medir ele tem que ser alcançável, né? Você conseguir realizar em num período de tempo. Então, são esses pontos principais para que você consiga realizar aquilo tão grande que você desejou. Não é só ficar só na imaginação. Exatamente. Vamos falar de cada um, vamos começar a falar um pouco de cada um. E depois vamos falar por que a gente tem que ser. Vamos explicar ainda melhor porque é o grande específico. Alguém já tem mais agora, pelo que a gente já explicou, já entendeu melhor por que é o grande específico? Por que temos que ter objetivos grandes específicos? Por que temos que ter perguntas grandes específicas? Top mestres. Nós temos uma coach aqui. Arli, Verdade. Bem, vamos lá. Então vamos falar sobre pequeno e específico. O que é o pequeno e específico? Paty? Quer falar? Eu falo. Pode falar. Vamos lá. Bora! Tá bem. Bora. O pequeno específico. O pequeno específico é o que eu posso fazer para aumentar, por exemplo, as vendas de 5% este ano. Pegamos os exemplos do livro porque é mais fácil explicar. Para que você pode medir. Sim. Isso aponta para você para fazer uma direção específica. Que é específico, tá? Durante um ano eu vou conseguir. Mas 5% é pouco, não acham? Durante um ano. A gente tem muito mais a oferecer ao mundo do que a gente mesmo diz que a gente faz. A gente é muito capaz do que a gente realmente pensa. E tem uma frase que eu gosto muito, não sei de onde eu peguei ela, mas é uma frase muito, muito, muito bonita. Quando a gente pensa que está pensando grande, a gente está pensando pequeno. E uma frase também da Bíblia, o melhor está por vir. Por isso, a gente não pode especificar e pensar pequeno. Porque tem muito mais coisa. A gente consegue obter muito mais do que a gente pensa. Não sei, isso preocupa vocês, a borboleta? Não sei. Espantar a borboleta, não sei. Não, deixa ela aí. Ela tá limitando somente. Pronto. Isso não é nada desafiador. Isso não tem nada desafiador. E por isso não vai fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. Não vai fazer com que a gente mude uma grande qualidade de vida. Não vai, os 5% não vão mudar nada. Vão mudar um pouquinho, mas isso não vai ser suficiente. A vossa empresa, vossos objetivos. Quando eu falo desses exemplos, além desse, tem vários outros. Se alguém quiser ter alguma opinião sobre um pequeno específico. Eu quero ter um carro, eu quero melhorar o meu carro, quero não sei por isso, não sei o que mais. Mas, por exemplo, um grande específico seria, por exemplo, eu quero
melhorar isso e aquilo no meu carro, por exemplo. Mas um grande e específico seria, eu quero outro carro com essa marca, exatamente assim, carro vermelho, já até sei o ano, já arrumei e já estou sonhando com ele. Sim. Isso é um grande específico. Enquanto um pequeno e específico é, por exemplo, uma coisa pequena, não é tão comparado um com o outro. Consegues muito mais. Não há limite para o universo. A nossa mente que impõe limites. Nossa, que frase linda. Amei. Linda, linda, linda. Eu tirei um print dessa frase. Bem, continuando. Tira um print pra gente. Não vai ter alteração no mercado, e por isso não vai ter grande alteração sobre relação a tudo isso. Os objetivos baixos não requerem ações extraordinárias. Não são nada extraordinário, é apenas uma pequena mudança. Agora vamos falar sobre pequeno e amplo. Paty? Pequeno e amplo. Vamos lá. Peraí que eu tô voltando aqui para minhas anotações. Desculpem, gente, é que eu sou muito apressada. Eu sou assim, ó, um turbilhão. Vamos lá. O que posso fazer para aumentar as vendas, né? Esse daqui é o exemplo que ele deu. Então, quando a gente fala dessa pequeno e amplo, porque aumentar as vendas, mas não é específico, não falou quanto que quer aumentar, né? Então, essa pergunta é para conquistar, mas é para fazer um brainstorm. Então, também te leva a você a pensar em outras possibilidades, de repente, sabe, pensar em números, em como você mensurar. Então, ela é uma pergunta muito aberta, né? Então, você tem que começar a pensar em maneiras diferentes de direcionar essa sua necessidade. Então, existem algumas perguntas que você pode fazer. Quanto as vendas vão aumentar? A que tempo? Né? Então, você vai direcionando isso. Esse é o tipo de pergunta que costumamos fazer para depois imaginar o que essas respostas não trazem resultados extraordinários. Então, se você ficar limitado só... Paty, deu uma travadinha. Fala de novo. Como Tá que eu dando uma posso aumentar travadinha. minhas vendas? Fala de novo, explica um pouquinho melhor. Deu uma travadinha. Travou? Então, vamos lá. Nesse quadrante que a gente fala de pequeno e amplo, você simplesmente fazer uma pergunta: como que eu posso aumentar as minhas vendas, né? Citando esse exemplo. Só isso, por si só, não vai te levar a resultados extraordinários, porque você não consegue medir, você não é tão específico como a Helena comentou agora. Então, por exemplo, ela falou do carro, né? Eu quero carro tal, XPTO. Então, simplesmente só falar como aumentar, você vai ficar muito limitado. Então, você pode introduzir outras perguntas que vão te levar a um resultado mais específico. Então, quanto que eu quero aumentar as minhas vendas, em quanto tempo, quais ações eu preciso fazer, o que eu tenho, né, as ferramentas, quais as habilidades que eu tenho, o que eu preciso desenvolver. Então, sempre quando você se fizer uma pergunta e você vê que ela é pequena e ampla, começa a colocar outras perguntas que vai te levar para esse caminho mais específico. Então, você vai acabar saindo dessa área e vai para uma área mais específica, que vai direcionar você para você ter um resultado extraordinário, como fala no livro. Exatamente. Que, na verdade, essas perguntas que a gente está implementando, isso são várias perguntas, vários tipos de perguntas. Isso aqui são exemplos que a gente está dando. Se tiver algum exemplo, falem aí, comentem com a gente. Cadê vocês? Falem aí com a gente. A gente gosta do que vocês comentem, que a gente fale com a gente. Porque a gente não somos só duas. Somos vários. Somos mestres da mente. Se tiverem dúvidas, pode colocar aí, gente. Agora eu vou falar do grande e amplo. O que posso fazer para dobrar as vendas? Que é a frase. Aqui tem várias questões, mas são nada específicas. Ou seja, a gente pensa grande, mas não temos uma especificidade. Não pensamos exatamente. A gente tem uma ideia, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser milionário, eu quero ser rico. Ok, quanto dinheiro para ti é rico? Porque isso, cada um tem a sua percepção sobre isso, não é? Então, eu acho que eu dei esse exemplo, é muito simples.
Queres alguma coisa? Então, queres uma casa? Fala onde queres, que região queres, que preço que queres. Podes conseguir tudo isso, entendeu? Isso é uma coisa, tem que ser mais específico. Compreendem? Agora vamos pro grande e específico. Não sei se eu estou me apressando muito, mas vamos lá. Vamos lá. Então, esse seria o quadrante ideal. Ele é grande e específico. Por quê? Aqui você juntou todos os elementos que você precisa. Aqui você sabe o que você quer alcançar, que é dobrar as minhas vendas. Eu já sei quanto que eu tenho hoje, então eu quero dobrar em X. Eu já sei em quanto tempo. Eu não vou colocar um tempo muito extenso, né? Falar, vou colocar daqui 2, 3 anos. Eu vou limitar em 6 meses. Então, aqui eu já sei o que eu preciso fazer para aumentar as minhas vendas, quais são as ações. Então, aqui nesse momento, é um plano muito bem detalhado para que você só precisa aplicar. Então, é aqui que entra os seus hábitos, que a gente falou no início. Eu já idealizei isso, já coloquei no papel, eu já pensei, defini os prazos. É possível realizar? Sim. Então você juntou todas as Paty, ferramentas. E aí deu uma depende de interferência, não sei você, se do foi seu comigo, empenho mas explica para melhor só essa realizar isso. partezinha que tava falando. Em que parte? Eu fiquei falando aqui. Qual parte? Repete só essa parte que estavas a falar no início, falaste do início que tem que pensar nos hábitos, depois dessa parte fala. Ah, sim. Então, aqui você já reuniu todos os elementos. Então, você já tem o seu prazo definido, que não é um prazo muito extenso. Então, porque um prazo foi colocado 6 meses, né? Por exemplo, para você aumentar suas vendas. Então, nesse prazo, você já tem todos os elementos, as ferramentas, as habilidades, se você já tem ou precisa desenvolver novas habilidades. Então, quando você já tem o plano traçado, tudo muito bem planejado na sua mente, como que você quer, para idealizar isso, é onde você vai criar os seus hábitos. É simplesmente ir lá e entrar em ação, é fazer, porque são os seus hábitos que vão determinar o seu sucesso. Exatamente, exatamente. O restante se torna mais fácil. E a frase que agora vai ser a pergunta foco, falaram agora. Que é a pergunta foco, que a gente está falando, que é a grande pergunta. O que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? Agora a pergunta foco. Qual é a única coisa que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses, de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Parece que a gente sempre repete essa mesma frase, não é? O que faz com que o resto se torne mais fácil e desnecessário? Mas é assim mesmo. Que é realmente isso, a gente pensa assim. Qual é uma coisa que se fizesse, o teu dinheiro estava ganho? O que importa é ser produtivo. O resto não importa. Não vai ficar ali tentando fazer 1000 listas, não sei o que mais, não. A gente vai ser produtivo, fazer a lista e depois ir lá praticar. Uma outra coisa aqui, agora vamos voltar um pouco no início, que a gente está falando é sobre perguntas. Por que a gente tem que fazer uma grande pergunta? Porque a gente agora estamos falando de perguntas. Por que temos que fazer uma grande pergunta, gente? Por quê? Porque a gente precisa encontrar uma resposta. E a gente quer resposta, não é? Mas para ter uma grande resposta, precisamos de uma grande pergunta. Por isso precisamos dessas perguntas. A mentalidade também é muito importante para o sucesso, com certeza. E também fala, definir com exatidão é o que queremos. Exatamente, por isso é grande e específico a pergunta. As definições. Primeiro temos que saber a pergunta para depois saber a resposta. Certo? Não adianta ficarmos procurando uma resposta se nem sabemos a pergunta. Fazer boas perguntas, né? Perguntas certas que vão levar às respostas certas. E para encontrar essa grande resposta, pesquisa e os bons exemplos que realmente já tem. Porque agora a gente vai continuar a falar sobre o resto, né? Peraí. Desculpa, gente. Bem, porque... Por que a gente tem que ter uma... como assim, exemplos? Exemplos é a gente ter uma pessoa que a gente se espelha e vê assim, nossa,
exatamente isso que eu gostaria de ser. Todo mundo tem um mentor. Todas as pessoas se espelham em alguém. Por exemplo, vários atores, várias pessoas sempre tiveram uma pessoa que se semelharam e viram assim: nossa, eu quero ser como essa pessoa. Nossa, eu admiro tanto o trabalho dessa pessoa. E se olham para essa pessoa, nossa, gostaria de ser essa pessoa. E depois, quando. Não é? Já viram? Até celebridades têm. Exatamente. Então, porque quem será nós a não ter também um É o que eu. mentor, uma pessoa que nos auxilie, ou uma pessoa que a gente. Fala, Paty. Tá bloqueado. A internet tá má. Paty. Bem, eu vou continuar. A Paty já volta. Continuando. Agora deu me distraí aqui um pouco. Você me pediu meio modelagem, inspiração. Exatamente. Temos uma modelagem, uma inspiração, temos que ter sobre alguém. Tem sempre alguém. Tirar ela daqui. Eu já chamo ela. Ah, não. Ela saiu mesmo. Vou chamar ela aqui de novo. Peraí. Vou chamar ela aqui. Continuando. Todo mundo tem uma pessoa que se espelha e pensa assim: nossa, eu gostaria de ser como essa pessoa. Tem uma mentor, nem que seja o pai, não sei o que mais, todo mundo tem. Que é aquela pessoa que dá aquele empurrãozinho e diz assim: vai, você consegue. Tá, Oi, Paty? Paty tá aí? oi, eu de novo. Meu telefone pegando uma peça aqui. Tá um pouquinho lento, mas dá pra perceber. Paty, tá aí? Tá me ouvindo? Helena. Oi? Ai, Produção. Ela tá aí. Tá, mas não tá. Chama ela de novo. Cadê ela? Tá aqui. Voltou! Ok. Alguém sabe a diferença? Alguém sabe a diferença entre quando alguém faz uma pergunta grande, com essência, você está perseguindo um grande objetivo? Alguém sabe a diferença entre o grande específico? Bem, já explicou, né? Vai continuando com o teu. Ok. Vou continuando. Paty, tá aí? eu tô aqui. Você tá me vendo? Tô, Ah, tô. tá um delay aqui. Fala um pouquinho sobre isso, então. Não sei o que apanhaste por último, mas fala um pouco sobre. Não, até a hora que eu caí, Temos um mentor. tá. Até a hora que eu caí, você falou sobre fazer imagem em outras pessoas, se inspirar em. Sim, a gente tem que se modelar, mas como também tem um livro que eu gosto muito, do Jacob, ele fala que temos que ser singular, seja singular o livro, temos que ser diferente. Claro que, por exemplo, tem vários famosos que se espelham através desse mentor, mas não é ser igual, é se espelhar porque aprecia o que a pessoa faz, mas não é ser igual a ela. Por exemplo, o É uma. Jacob, ele tem o seu mentor. A gente tem o nosso mentor. Cada um tem seu mentor, mas eu não sou igual ao meu mentor. Porque a gente é um ser humano diferente, a gente não pode ser igual. Mas podemos, claro, apanhar as informações e a Paty está muito coisinha, por isso eu vou continuando e quando ela puder falar, ela fala. Pode falar, Paty. É. Se não der, sai e entra. Tô. Ah, é que só dei umas travadinhas aí.
mas tá tranquilo. Então, aqui no livro, quando ele fala de inspirar em outras pessoas, seguir o exemplo, né? Como foi comentado aqui. Porque como que você encontra uma grande resposta, né? Como eu vou fazer a grande pergunta para ter a grande resposta? Então, eu posso buscar inspiração naquilo que eu gosto nas pessoas, em determinada pessoa, o que eu gosto, por exemplo, numa outra empresa, o que eu admiro. Então, ele fala Seguir o exemplo do nosso mentor, exatamente. isso, num outro mentor, seguir o exemplo do nosso mentor, porque você acredita naquilo que ele está fazendo, aquilo ressoa também com os seus valores. Então, quando você identifica em outra pessoa algo que Produção, vem cá. Então, Paty, tá, é que pessoal fica comenta travando, eu não sei. está travando eles. Não. Ok, eu vou continuando. Eu vou continuando aqui, tá bem? Porque a Paty tá meio. Tenta resolver aí um pouquinho. Vai num lugar que tenha mais internet. Eu vou continuando e ver se consegue ouvir. Depois, porque eu nem tô te ouvindo. Ela saiu, eu vou chamar ela de novo. Pronto, eu vou continuar e quando ela voltar aqui, eu chamo ela de novo. Que ela depois fala melhor o que ela queria dizer sobre os mentores. E agora eu ia falar também que algumas, se a gente não conhece alguém que seja, que, por exemplo, eu posso me inspirar com a minha mãe, que a minha mãe é uma mulher maravilhosa, entendeu? Mas se a gente não tem, ela até fica, produção aqui. Não é internet? Então, não sei, vou chamar ela aqui. Aqui, ok. Continuando. Mas se a gente não conhece as pessoas, tem a internet, que também é um grande recurso para a gente ver as pessoas, para a gente compreender o dia a dia delas. E os livros, todos os livros já têm todas as respostas. Já teve, antes de a gente nascer, já teve as respostas todas para os nossos problemas, já teve tudo resolvido. Vou chamar ela aqui de novo. Tô tentando aqui. Tá. Continuando. Tá bem. Desculpa, gente, é que tá aqui uma complicação. É que eu tento pedir pra ela e ela não. Não é que não aceita, deve ser um probleminha ali. Mas foco, Helena, foco. Então, tem os livros, que tá todas as respostas, pessoas milionárias, como eles conseguiram, tá tudo ali, tá tudo na internet. E um desses livros, de uma pessoa que tem sucesso, é esse livro, que é A Única Coisa. Temos que ter a única coisa da nossa vida, o que a gente vai fazer? Peraí, pessoa errada. Falta 20 minutos. Pronto. Depois desses todos os problemas, pronto. Eu vou continuar aqui, falar mais uns 10 minutinhos e pronto, já que não tá dando pra Paty entrar, eu vou terminar aqui e depois, não sei se a gente faz outra, vamos ver, eu vou ver com ela. Mas eu vou tentar terminar aqui agora o que eu queria dizer pra vocês de conteúdo. Então, as pessoas se espelham no mentor. Pronto, já tô falando isso. Espelho no mentor. Mas se não tiver um mentor, também tem vários. E não convive com alguém que é dessa maneira, não faz mal, porque tem os livros e a internet para te ajudar. Pronto, essa é a parte importante. E agora eu vou falar sobre 3 partes. Que tem a realidade, que é a esticada, que é um pouquinho além da nossa realidade, e o possível. Que algumas vezes acham que é impossível, porque algumas vezes tem uma frase assim, a pessoa fez, mesmo sabendo que era impossível. Porque o possível e o impossível é através de nós. A gente que sabe se a gente conseguimos ou não. A gente é capaz de muito mais que a gente acha que é capaz. Os grandes empreendedores entendem essas duas primeiras rotas. Mas, geral, eles compreendem que tem a realidade, que é o realizável, e a esticada. Mas eles rejeitam. E elas vão para extremamente o possível.
uma coisa que é realizável. Conseguimos fazer, é fácil fazer, é realizável. Esticada é um pouquinho além, não sabendo que era impossível. Exatamente. E tem o possível, que é possível fazer e dar, e é um pouquinho além de tudo isso, que é o pensar em grande, que é ter uma pergunta grande. Resultados extraordinários requerem uma grande resposta. Por isso tem a grande pergunta que eu já falei. Se você deve começar pesquisando, estudando a vida das pessoas bem-sucedidas. Isso é uma coisa que é muito interessante e que precisamos fazer. Além de tudo que eu já falei, que a gente tem que ter essa leitura, é para ler as vidas das pessoas bem-sucedidas, como elas estão agora. Ter essa relação com elas. Relação entre aspas, porque o Napoleão Hill, por exemplo, ele fez essas perguntas para várias pessoas bem-sucedidas. Mas como eu já tinha falado até com minha mãe, que ela falou comigo, que ele durante a noite falava mentalmente com essas pessoas. Falava com essas pessoas durante a noite. Imaginava-se falando com elas. Pode não existir na vossa vida, mas não quer dizer que não possas imaginar e falar e interagir com essas pessoas mentalmente. Isso é uma outra história. Estão dizendo que as borboletas espantaram a Paty. Mas elas não fazem nada de mal, olha isso. Tem uma coisa que eu acho muito importante, que é o benchmarking, que eu vou falar um pouco sobre ele. Tá aqui minha anotação aqui boa sobre ele. Peraí. O benchmarking Peraí. Benchmark é o processo contínuo e sistemático que permite a comparação de performance das organizações. Quer seguir... Bem, basicamente, isso surgiu como tentativa de melhorar a prática das empresas. Por exemplo, olhar as outras empresas, ver como está o negócio, ver como as coisas estão funcionando. E fiquem aí, gente, porque eu vou ter que falar uma coisa como vai acontecer a partir de amanhã, que é uma coisa muito importante. Por isso eu estou acelerando aqui o conteúdo. Isso surgiu, o benchmarking, que surgiu para a tentativa de melhorar as empresas se comparando às outras. Por exemplo, dar um estudo de mercado, dar um estudo melhor e para ver o que pode utilizar nas empresas e melhorar elas. E depois é a tendência, que é o trending, que é em inglês. Que é a tendência que normalmente eles utilizam, que tem essa tendência de ter, na verdade, as empresas normalmente têm uma tendência em realizar determinadas coisas, a ter um foco e realizar isso. Normalmente as empresas sempre fazem a mesma realização. Por exemplo, essa coisa é a única coisa. Todas as empresas têm a sua única coisa, senão elas não eram tão bem-sucedidas como elas são hoje. A mente cria, exatamente. Continuando. O que você no benchmarking é o sucesso de hoje. A tendência é o sucesso de amanhã. Benchmarking é como está hoje. E a tendência é, por exemplo, tá agora assim, dessa maneira. Que é comparar, como eu falei. E a tendência é o sucesso de amanhã. Por que é o sucesso de amanhã? Por que é o sucesso de amanhã? Porque eles têm a tendência de realizar isso. Então, eu vou utilizar isso para minha marca. Ou utilizar isso para minha vida. Ok, as pessoas têm sucesso, elas utilizam essa maneira. Eles utilizam a única coisa. Então, eles todos utilizaram a mesma coisa. Por que não serei eu a utilizar e fazer isso, entendeu? Estou entendendo mais ou menos qual é a técnica. Bem, mas em si, essas perguntas, tudo isso, cada pessoa pensa da sua maneira e cada um precisa de determinadas perguntas para ter determinadas respostas. Por exemplo, eu já falei da internet, que é bom. E tem vários livros que podem também ajudar em relação a essas pesquisas que podem ter sobre o benchmarking. Tanto a internet está tudo aberto, como as pessoas tiveram sucesso. E eu amei uma frase e eu tenho que compartilhar. Mesmo tem poucos minutos, mas eu quero compartilhar muito mesmo. E eu ainda tenho que terminar, porque eu quero terminar e tá tudo certo. Gary, você é um cara esperto, mas tem gente que viveu muito antes de você. Você não é o primeiro a sonhar alto. Não seria interessante estudar o que os outros aprenderam primeiro, para então conseguir suas ações com base no que aprendeu com eles? Estão entendendo o que ele falou? O professor universitário disse ao escritor, que é o Gary Keller,
falou para ele que era para ele estudar as pessoas famosas e aprender com eles. E utilizar o que ele aprendeu. E ele utilizou e fez isso. Seu primeiro passo será a primeira direção, seguida pelos primeiros... que eu falei do training. Que, na verdade, o training é o seu próximo passo para conseguir a tendência, que é tendência para ter. Mas aí, você continua com a mesma tendência ou abre outras possibilidades que poderiam também dar futuro, porque algumas vezes não é sempre ser igual. Algumas vezes tem umas coisas que tu pode aprender, não precisa ser exatamente igual. A fórmula de sucesso existe, exatamente. E todas as pessoas bem-sucedidas, algumas até dizem, mas elas não têm, várias pessoas não têm medo de dizer qual é a fórmula do sucesso, porque sabem que nem todos vão conseguir utilizar essa forma. Porque a gente está algumas vezes alienado com a vida que a gente tem. Mas eu não vou falar sobre isso nessa live. O sucesso deixa pistas. Exatamente. Uma nova resposta geralmente demanda novo comportamento. Ou seja, se a gente está fazendo a mesma pergunta, está tendo a mesma resposta e não é aquilo que está procurando ainda, é porque não está fazendo as perguntas certas. Enfrentar o caminho das dificuldades sempre vale a pena. Agora eu vou falar sobre umas últimas coisinhas aqui. E depois, 5 minutos depois vai ter, no final, eu vou falar o que vai acontecer durante essa semana. E não esqueçam, espero que já tenham tirado print com a Paty, né? Por favor. Mas se também não tiraram, tirem agora. E não esqueçam também, a Paty pode ir. Pronto. Vamos continuar. Agora são umas últimas coisinhas que apareceram ali. Pense grande e específico. Como a gente já explicou muito melhor, gostaria de fazer isso. Então, como conseguir fazer isso? E depois é a ação. Como gostaria de fazer isso, ter esses resultados? Então, é isso que também é o hábito que a gente tratou lá do início. Para a gente ter um futuro melhor, é preciso ter as perguntas certas, ter os hábitos certos. Não está tendo resultados satisfatórios? É porque não está tendo os hábitos certos. Não adianta querer uma coisa no futuro, mas não está fazendo aquilo que queres. Queres no futuro, por exemplo, viver até 100 anos. Não está fazendo exercício? Então, quer dizer, não vai se viver até 100 anos. Entendeu? Quer viver até quantos anos? Isso é um exemplo que é mesmo arco e flecha e apontado no coração. A melhor pergunta e, portanto, o melhor objetivo é grande e especificista. Grande porque você traz resultados extraordinários, não comum. Agora eu vou pensar vou falar do outro. Pense em possibilidades. Coisas possíveis de acontecer e pense, porque tudo é possível. Tudo está no nosso entendimento. Tudo a gente consegue. É só basta querer e buscar. E ter os hábitos, conseguir aproximar de pessoas, começar a ler. Porque as pessoas também de sucesso, se não tem uma boa mentalidade, elas não vão querer ficar perto de ti. Tem que ter uma boa mentalidade para querer ficar perto de pessoas bem-sucedidas. Tem que ser uma pessoa bem-sucedida. Porque elas não querem ficar perto de pessoas mal-sucedidas. Então, tem que aprender qual é o teu círculo e faz o que realmente acha que tem que fazer. Eu estou indo bem rápido, mas eu acho que eu estou dando um bom resultado. Aponta você o limite das suas habilidades atuais. Pensa que tem limites, mas não tem. Tu consegue fazer tudo. Uma outra coisa que eu queria falar que eu esqueci de dizer aqui. Não. Que é do hábito do sucesso. Esse tem um hábito do sucesso. E todos eles praticam. Tem que descobrir qual é esse hábito. Qual é esse segredo que eles têm. Que é só estudar, só ler um pouco, só perceber como eles fazem. O objetivo explora o que é possível. Tudo é possível, entendeu? Eles conseguiram até onde estão hoje porque é possível. E eu até esqueci de contar a história, mas já vou contar a história que é muito boa, peraí. Precisamos já disponível por direito. Nós precisamos fazer a nossa parte. Exatamente. Agora eu vou falar só o finalzinho mais, que é o terceiro, que é o benchmarking e tendência. Para a melhor resposta. Ninguém tem bola de cristal e não sabe realmente o que vai acontecer de tendência. Ninguém sabe, não tem nada. Nem sabe o que está acontecendo agora, só assim descobrir. Não. Cada um tem que fazer a nossa pesquisinha e souber sobre isso e como
as outras pessoas estão comportando-se, por exemplo, dos negócios. Por exemplo, surpreender quão bom será e antecipar a direção para qual caminham as coisas. Porque sempre tem uma tendência, vai caminhar para esse lado. Ok, então vou realizar mais ou menos isso. Pessoas e negócios que chegam em primeiro lugar geralmente dividem os louros com os outros competidores. E se eles dividirem, algumas pessoas, eles têm sucesso juntos. Como a gente é os mestres da mente, estamos aqui em companhia, uns com os outros, cada um apoia uns aos outros. Brent entende, ajuda a encontrar a resposta extraordinária que você precisa para alcançar resultados extraordinários, que é o que a gente está acontecendo agora e qual a tendência de acontecer. Bem, eu tenho ainda alguns minutinhos e por isso eu vou aproveitar e contar a história que eu queria contar, que na verdade está no livro, tá? É a única coisa. Eu acho que eles não exploraram muito essa história, mas está no capítulo 3. Eu sei que tá muito atrás, mas esse capítulo teve uma partezinha que foi meio chave para desenrolar esse capítulo, que eu não sei se as pessoas apanharam isso. Bill Gates e Melinda Gates criaram uma fundação para fazer uma única coisa, que na verdade todos fazem a única coisa, né? Que são bem-sucedidos. O problema é muito difícil, tanto saúde como educação. Decidiram focar e erradicar as doenças infecciosas, que é a única. E depois disso, eles queriam as doenças, queriam exterminar as doenças, mas antes, primeiro era a saúde. Queriam os problemas tão difíceis, tanto da saúde como a educação. Mas depois viram que focar na educação os problemas infecciosos. Ok. Depois foi a única coisa, que é as vacinas. Eles viram, o que estão precisando mais? Vacinas, ok. Mas, antes disso, antes de pensarem em tudo isso, antes de pensarem nessas respostas, a Melinda perguntou uma única pergunta, gente, que foi de linha de raciocínio para criar todas essas respostas. Em que lugar podemos gerar o maior impacto com esse dinheiro? Ela fez essa pergunta. Como é que podemos ter mais impacto? O que podemos fazer para ter mais impacto com esse dinheiro? Daí eles pensaram depois da saúde, educação, ok, que é o mais essencial, que é as partes mais difíceis. Depois pensaram nas doenças infecciosas e depois as vacinas. Então, uma única pergunta é que desenrolou tudo isso para eles terem ajudado nesses fundos. Todas as pessoas pensam numa pergunta grande que eu quero ser como daqui a um ano eu vou ter isso ou aquilo, uma coisa específica que queiras. Como é que eu vou ter isso e aquilo? Daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Tem que ser poucos anos, pouco tempo, porque consegue realizar. Pelo menos vai no caminho. Tá no caminho para obter essas coisas, já tá realizando. É isso, entendeu? Teve a pergunta, precisa da pergunta e depois a resposta vai aparecer. E essa foi mais ou menos o que eu queria dizer. Agora eu tenho uns minutinhos. Deixei vocês aí pensando um pouquinho. E agora eu vou explicar o que vai acontecer agora durante a partir de amanhã. A partir de amanhã vai ter uma semana que vai ser a realização de exercícios do capítulo 1, que quer dizer, a partir de amanhã vai ser a realização de exercícios que foi do capítulo 1, que é as mentiras que enganam e despistam, e do capítulo 2, que é a verdade, que são a verdade e o caminho simples para a produtividade. Então, o primeiro capítulo e o segundo capítulo, que a gente foi, todas as slides que a gente fez, vai ter os exercícios a partir de amanhã. Vai ser uma semana de exercícios do que aquilo que a gente realizou. Depois, a segunda semana, vamos continuar com o livro. Quer dizer, não, esquece. Vamos fazer sobre as 13 áreas da vida. Na verdade, no livro fala 7 áreas. Só que a gente já pensou que seria o melhor 13 áreas, já que a nossa mentoria são 13 áreas da vida e são mais abrangentes. E cada das pessoas da nossa mentoria de vida vai falar um pouco sobre cada área. Vai especificar e falar melhor e explicar. E isso vai ser muito bom, muito bom. Vocês vão entender, porque eles vão explicar muito mais abrangente, vão explicar exatamente
pra gente ter foco e o que que a gente precisa, porque a gente não pensamos muito no que a gente quer. Realmente a gente não pensa muito. A gente só pensa que a gente quer aquilo, mas a gente não cria essas grandes perguntas. Como a gente vai obter aquilo? Como a gente vai ter? A gente só pensa que a gente quer, mas a gente não é específico. A gente quer, a gente só pensa em grande e amplo algumas vezes, mas não pensamos em especificidade. Gente, falem aí, vocês acham que eu tô sendo verdadeiro ou não? Acho que alguém fica pensando especificamente, eu quero esse carro futuramente, eu quero essa casa, lá não sei aonde. Não, a gente pensa amplamente, a gente pensa alto, pensa grande, a gente normalmente pensa amplo. E tem pessoas que pensam e continuam na mesma terra a vida toda. Continuam na casa dos pais, continuam. Sem ofensa, gente, sem ofensa. Continuam com a vida deles e não pensam além daquilo. E por isso que continua sempre 80% da população, ou mais, continua sempre na mesma vida, não muda. E só são poucas porcentagens que são bem-sucedidas. Então, o que vocês acharam da live de hoje? A Paty deu aí uns probleminhas. E eu não sei se ela tá voltando. Também já tá acabando a live. Mas o que acharam da live? Não. Bem, foi praticamente isso. Ah, gostaram? Ainda bem. Bem, a Paty tá indo com um probleminha. E eu não sei se eu já termino agora a live. Já vai acabar daqui a uns minutinhos. Se tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa ou quiserem compartilhar, compartilhem agora. Agora é a hora. Já que ela não consegue, vou ver se alguém aqui que tá aqui quer compartilhar aqui comigo. Temos 2 minutos. 1 ou 2 minutos. Vou ver se a pessoa aceita. Aceita, gente. Aceita. Ah, gostaram. Ainda bem. Obrigado. Foi incrível. Yes. As pessoas ainda vão se arrumando. Ó, gente, tem que ser rápido, entendeu? Se alguém quiser participar, tem que ser rápido. Vou ver. Já que a Júlia não pode. Gratidão. Obrigada, gente, por ter participado. Obrigada por. Espero que tenha dado algum valor à nossa live. Se tenham percebido alguma coisa. E se tenham gostado dessa live, que eu acho que teve muitos insights essa parte. E abriu muitas portas, porque algumas vezes a gente tá tão fechado no que realmente acontece na nossa vida que não percebemos quão grande é isso tudo. Tá bem, gente? É isso. Vai acabar a live. Muito obrigada, gente.